Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos agora ao vivo pelo Facebook. Vamos gravar aqui, tentar gravar aqui um estudo bíblico. Na verdade, mais uma introdução ao estudo bíblico. Nossa igreja Jate nós não estamos tendo estudo bíblico aos domingos por enquanto, por causa dessa pandemia. Então, gostaria de ministrar para os irmãos dar uma pincelada do que nós temos estudado na escola bíblica Jate. Nem comuniquei ao grupo da igreja que vai ter uma live agora, mas depois eu vou mandar o link para quem quiser assistir. Sei que há muitas pessoas fazendo live agora, mas quero deixar isso aí gravado para quem quiser assistir depois ou que queira nos acompanhar agora. Por enquanto, nossos estudos serão assim, pela live. E você que quiser nos acompanhar, eu queria até falar um pouco de um estudo que nós ministramos há um tempo atrás na nossa igreja, no templo sede. E é claro que aqui a gente não tem, por exemplo, a gente sente falta do povo interagindo, do povo conversando, do quadro que a gente escreve, que desenha, do microfone que alcança mais pessoas que estão ali na igreja. A gente sente saudade disso tudo, mas através do Facebook também, nós sabemos que é possível a gente alcançar também, às vezes, até um número maior de pessoas do que quando nós estamos na igreja. O Facebook tem ele é capaz de levar, né, a nossa voz, a nossa imagem, nossos vídeos a muitos lugares. Então, acredito que isso também surgirá efeito. Que o Espírito Santo esteja na tua casa, na sua vida. Já tem amigos comentando, o nosso grande amigo Jonathan Xavier. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jonathan Xavier. Paz do Senhor, como que é bom ter você aqui. Que vozeirão tem o Jonathan, hein, Jonathan? Deus te abençoe, Jonathan. Saudade de você, hein? Deus te guarde e te preserve. Já temos pessoas aqui conectadas conosco. Nós gostaríamos de falar um pouco sobre o que nós ministramos há um tempo atrás na nossa escola bíblica. Não na revista, mas estudos que fizemos paralelos à revista, por fora. É um estudo que Deus botou agora no meu coração, chamado de projeção profética. Projeção profética. E nessa projeção profética, e o que é uma projeção profética? Projeção profética é quando Deus utilizava personagens do Antigo Testamento para procederem a personagens do Novo Testamento. O que é uma projeção profética? Projeção profética é quando Deus usava elementos no Antigo Testamento para apontar elementos do Novo. Por exemplo, Moisés disse assim: o Senhor levantará um semelhante a mim, a esse ouvis. Quem é esse semelhante? Esse semelhante era Jesus Cristo. Mas para o povo de Israel, o Messias daquela época era Moisés. Não que Moisés era o Cristo, não que Moisés era o Messias, ele não era, de forma alguma. Mas na projeção profética, o que era mais perto do povo de Israel de um Messias era Moisés. Por isso que ele disse: ele vai levantar um semelhante a mim. Então, o que é isso? É uma projeção profética. Por exemplo, vamos supor Ezequiel. Deus manda Ezequiel, por exemplo, imaginar a pessoa mais ruim que ele conheça. Então, Ezequiel imagina um rei muito ruim, a pessoa mais maligna que ele conheceu pessoalmente. Então Deus diz: profetiza contra ele. Mas na verdade aquilo já era uma profecia não só contra esse rei, mas para alegar a forma de Satanás. Por exemplo, profecia contra o rei de Tiro. Então, ao mesmo tempo que ele está profetizando contra o rei de Tiro, ele está também automaticamente profetizando contra Lúcifer. Por quê? Porque o rei de Tiro era o ser humano mais maligno, que mais aparentava maldade para simbolizar Satanás. Então, isso chama-se projeção
profética. Então, estar aqui, e existe muitas projeção profética na Bíblia Sagrada. É uma matéria pouco conhecida, mas que quando você entra nela é algo muito profundo. Então eu gostaria de falar, tentar ser breve, porque é muita coisa aqui para falar, mas eu vou tentar ser breve. Já falamos isso na igreja, já um tempo atrás, mas o Espírito Santo me recordou isso aqui. Eu acho importante falarmos sobre isso. Por exemplo, eu gostaria de falar da projeção profética entre Yosef, que é José, e entre Yeshua, que é Jesus o Cristo. Então aqui você tem José no Antigo Testamento e você tem Jesus no Novo Testamento. Então vocês sabem que na época de José, na história de José, que começa em Gênesis, vocês sabem que Jesus não existia de forma corpórea, de forma absoluta, de forma humana. Ele existiu, ele sempre existiu, porque ele sempre foi eterno e sempre será, mas na forma de um homem, Jesus não existia. Então, o José, ele vai ser um tipo de Cristo no Antigo Testamento, um tipo de Cristo para simbolizar o Cristo que vai vir. José não é o Cristo, José não é o Messias, José é um servo de Deus, mas que Deus vai utilizar características de José para apontar o Cristo que haveria de vir. Olha que coisa impressionante. De novo, para você entender. Deus vai utilizar características de José, a personalidade de José e coisas que vão acontecer com José para apontar o Messias que há de vir. Então Deus puxa do Antigo Testamento apontando a história, a trajetória, a vida de José lá para o Novo Testamento. O nome disso é projeção profética. Era Deus no Antigo Testamento projetando, através da vida dos seus profetas, alguma coisa que lembraria o Cristo lá na frente. Então, quase todos os profetas, se não dizer todos os profetas do Antigo Testamento, experimentaram, seja alguma glória, seja algum sofrimento, seja alguma coisa que lembraria o Messias lá na frente. Então, o nome disso é projeção profética. E vocês vão ver como que isso sempre esteve na Bíblia, mas se esconde aos nossos olhos. Então vamos ver algumas dessas projeções proféticas de José apontando para o Messias. As semelhanças de José com o Jesus. Perceba que nada na Bíblia é por coincidência, nada na Bíblia é por acaso, nada na Bíblia é mera sorte, é mera coincidência. Tudo na Bíblia tem um propósito. Então vamos ver algumas dessas semelhanças. Todas essas semelhanças nós temos como comprovar na Bíblia. Nós temos os capítulos e nós temos os versículos e os textos comprovando o que nós estamos falando. É claro que se a gente ficar aqui só citando os textos e os versículos, nós vamos ficar aqui muito tempo. Mas perceba a semelhança. A primeira semelhança é essa. Ambos estavam familiarizados com a vida de pastor. Vocês sabem que José era pastor. E Jesus, em João 10, diz: eu sou o bom pastor. Parece uma coincidência, mas já era uma projeção profética de José, apontando algumas características do Messias. E ele seria essa projeção através da sua vida, através dos seus sofrimentos, através das honras que Deus também lhe daria. Então, preste atenção nisso. A primeira semelhança é essa. Tanto José como Jesus, eles estavam familiarizados com a vida de pastor. José literalmente era pastor e Jesus, figuramente dizendo, ele era o pastor, o bom pastor, o pastor que apacenta as suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. A segunda semelhança, que dá uma projeção profética, é que os dois, tanto José como Jesus, eles eram amados pelo Pai. Em Gênesis 37:7,
diz que José era amado por o seu pai. Então, José era amado por pai. E a Bíblia diz em João 17, 24, que Jesus também era amado do pai. O próprio Deus disse: esse é o meu filho amado, em que minha alma se compraz. Então, outra semelhança é essa. José era amado pelo pai. E a Bíblia diz também que Jesus era amado pelo pai. Vamos ver outra semelhança impressionante? José era odiado pelos seus irmãos. E Jesus também foi odiado pelos seus irmãos. Então, à medida que José ele era odiado pelos seus irmãos, Jesus também, quando veio, foi odiado pelos seus irmãos. Outra semelhança importante e tremenda: os irmãos de José não acreditavam nele. Os irmãos de José, se você ler a história de José, você vai perceber que os irmãos de José não gostavam ou não acreditavam no que ele falava, no que ele sonhava, no que ele dizia. E Jesus também, os seus irmãos, a Bíblia diz que em João 7,5, que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então veja outra semelhança que não é uma coincidência. Agora vamos ver mais uma semelhança. José, ele tem um governo rejeitado. Muitos rejeitavam o governo de José. Quando ele conta do sonho que teve, os seus irmãos diziam: não, ele não pode reinar sobre nós. E quando Jesus também falava sobre o seu reino, os saduceus, os fariseus, os hipócritas, eles não acreditavam no governo de Cristo e rejeitaram o governo do Messias. Agora olha outra semelhança. José foi enviado. Enviado aonde? Ao campo. Também foi enviado aonde? Enviado ao mundo. O pai de José o envia ao campo e o pai envia Jesus ao mundo. Outra semelhança. A Bíblia diz que José teve suas palavras observadas. Enquanto José falava, em Gênesis 37:11, alguém observava o que José estava falando. Alguém prestava atenção no que José estava falando. E veja que a Bíblia também diz que as pessoas observavam o que Jesus estava falando. Veja a projeção profética de Yosef apontando para Yeshua, apontando para o Messias. Outra semelhança. Os irmãos de José conspiraram contra ele. Vocês conhecem a história de José e sabem que os irmãos de José conspiraram contra José. Conspiraram para destruir José. Conspiraram, fizeram maquinações, fizeram mentiras, criaram coisas, conspiração, a palavra conspiração na verdade, conspiraram contra José. E vocês sabem que também o povo, os judeus, os fariseus, os religiosos, os grandes das sinagogas, eles conspiraram contra Jesus. Então, José é um tipo, não o Cristo, mas um tipo, uma pequena sombra, uma pequena lembrança, uma pequena semelhança do Cristo que haveria de vir. Então, algumas coisas que aconteceram com José, aconteceu com Jesus. E são muitas e muitas e muitas semelhanças de José com Jesus Cristo. Então, ambos tiveram seus irmãos que conspiraram contra eles. Outra semelhança impressionante é que José foi despido. Vocês lembram que tiraram a túnica de José? Vocês lembram que arrancaram a túnica de José? Eles tinham inveja da túnica, a túnica colorida, a túnica de várias cores, a túnica de destaque. Então o que eles pensaram? Vamos tirar a túnica de José. E sabe o que aconteceu? Fizeram isso com Jesus. Tiraram a túnica que Jesus tinha. A túnica que Jesus tinha.
eles tiraram essa túnica, eles arrancaram essa túnica e cortaram as suas vestes em 4 partes. A túnica de Jesus não tinha costura. A túnica de Jesus era de um príncipe, de uma pessoa que tinha realeza, de uma pessoa real. Então eles tiram as roupas de José e tiram as roupas de Jesus. Tiram a túnica de José e tiram a túnica de Jesus. Quando arrancaram a túnica de José, também estava prefigurando que o Messias também teria as suas vestes retiradas. Olha que impressionante, não é coincidência, é projeção profética, é semelhança, é algo impressionante que está escondido nas Escrituras, que você só recebe quando você cava, busca e vê essas pérolas que estão aqui na Bíblia, que sempre esteve aqui, mas que passa disperso aos nossos olhos. Veja outra semelhança impressionante. Os irmãos de José sentaram-se para vê-lo em sofrimento. Quando José estava lá sofrendo, os seus irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos se assentaram. Então seus irmãos se assentam para ver Jesus sofrendo. E a Bíblia diz também, em Mateus 27:36, que os homens também se sentaram. Eles se sentaram para ver Jesus sofrendo. Então, olha que semelhança impressionante. Quando José estava sofrendo, os homens, seus irmãos, se sentaram para vê-lo sofrendo. Quando Jesus estava agonizando na cruz, os homens se sentam para vê-lo sofrendo. Outra semelhança impressionante, essa me impressiona bastante, é esta, que os dois, José, ele foi vendido por dinheiro. Os irmãos de José venderam por dinheiro, trocaram José por dinheiro, trocaram José pela quantia em dinheiro. E o que fizeram com Jesus? Venderam Jesus por dinheiro. Venderam Cristo por dinheiro. Venderam José por dinheiro e venderam Jesus por 30 moedas de prata. Veja que impressionante. Veja que coisa tremenda. Veja que coisa espantosa. À medida que José é vendido, Jesus também é vendido. Como na medida que dão 30 moedas para vender o Messias, também dão moedas para venderem José. Mas José foi indo para o Egito, sentindo o cheiro da mirra. Então não se preocupe se alguém tenta lhe vender, você irá sentindo o cheiro da mirra. Então não importa se você esteja sendo vendido por alguém nesta caravana, você irá sentir o cheiro da mirra, e é um sinal que Deus está contigo. Outra semelhança impressionante, sobre provação, ambos, José e Jesus, foram para o Egito. Quando eles foram provados, José foi levado para o Egito. E Jesus, quando era criança, para fugir da fúria e não ser morto quando criança, os seus pais o levam para o Egito. Olha que coisa impressionante. De todos os lugares que José poderia ser vendido, ele foi vendido para o Egito. De todos os lugares que Jesus poderia ser levado, quando criança, para fugir, ele foi levado para o Egito. Tanto José, tanto Jesus, diante das provações, fugiram ou foram levados ou conduzidos para o Egito. Que coisa impressionante. Outra coisa que todos nós sabemos, mas a Bíblia afirma com mais precisão, que o Senhor estava com José. Gênesis 39:2 diz que Deus era com José. E nós sabemos também que João 16:32, que Deus era com Jesus.
Então não importa se eles foram vendidos ou se eles tiveram que ir para o Egito. O importante é que o Senhor era com eles. Não importa o que você passe, o importante é que Deus esteja contigo. Se Deus for contigo, não tem para ninguém. Mesmo sendo vendido, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo pisoteado, mesmo sendo lançado no calabouço, mesmo sendo lançado em um poço fundo, se Deus for contigo, você vai chegar aonde Deus quer. Se Deus for contigo, você vai alcançar aonde Deus planejou que você alcance. Outra característica, José, a Bíblia diz que José era de total confiança. E nós sabemos que Jesus também era e é de total confiança. A Bíblia diz que os homens eram abençoados por causa de José. Por causa da bênção que estava na vida de José, ele era capaz de abençoar outras pessoas. E a Bíblia também diz em Efésios 1:3 que nós fomos abençoados em Cristo. Então, como José, as pessoas eram abençoadas pela vida de José, por causa de José, hoje nós somos abençoados por causa de Cristo. Que coisa impressionante. A nossa irmã Zilma Pereira está nos dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Zilma. Obrigado por estar conosco. Deus lhe abençoe. Outra característica entre José e Jesus, a semelhança da projeção profética é essa. Os dois, José, a Bíblia diz que ele era compassivo. E a Bíblia também diz que Jesus é compassivo. José era servo. Jesus também se tornou servo. Agora, olha que coisa, outra semelhança impressionante. José pediu aos homens que pensassem nele. José disse, olha, pense em mim. Quando ele interpretava sonhos, ele disse, olha, pense em mim. Lembre de mim. Não se esqueça da minha pessoa. Não se esqueça que Deus me usou para você. Não se esqueça que Deus me usou para contigo. Lembre de mim. Lembre-se de mim. Que semelhança. Agora a Bíblia também diz que Jesus pediu para que os homens pensassem nele. Em 2 Coríntios 11, 24, 1 Coríntios 11, 24, você vai ver isso. Então, recapitulando, José pede para que os homens pensem nele. E Jesus também pede para que os homens pensem nele. Quando nós tomamos ceia, a Santa Ceia é em memória de mim, que Jesus disse. Ou seja, que nós devemos lembrar do Messias. Então, mais uma semelhança impressionante. Outra semelhança, José foi ungido, Jesus foi ungido. Outra semelhança, ambos governavam a própria casa. José governa a sua própria casa em Gênesis 41:40 e Cristo em Hebreus capítulo 3. Outra semelhança impressionante, José era soberano. Gênesis 41:44, José está em um estado de soberania. E olha Jesus em João 15:5, também é soberano. Que impressionante essas semelhanças. Até agora já citamos 23 semelhanças entre José e Jesus, entre o Yosef e Yeshua, entre um personagem do Antigo Testamento e entre o verdadeiro Cristo, Senhor e Salvador. A projeção profética, tudo apontava para Cristo. Outra semelhança impressionante é: os inimigos se curvaram diante de José. Em Gênesis 41:43, os inimigos se curvaram diante de José. E olha que isso acontece em Filipenses 2:10, que a Bíblia diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como os inimigos ou os falsos irmãos tiveram que se curvar diante de José,
assim também todos os homens, todos os demônios e todos os anjos terão que se curvar diante de Cristo. Os ímpios e os demônios e os que forem lançados no lago de fogo se prostrarão em sinal de humilhação, mas a igreja, os servos, os arrebatados e os anjos se curvarão por prazer, por amor e por reverência, mas todos se curvarão. Veja uma semelhança impressionante. Olha que coisa impressionante. Os dois iniciaram uma grande obra depois dos 30 anos. José começa a fazer a sua grande obra após os 30 anos. E a Bíblia diz também que Jesus começou a exercer seu ministério após os 30 anos. A Bíblia diz, outra semelhança entre José e Jesus: aos homens era dito que lhe obedecessem. Então, deram-se uma ordem: obedeçam a José, obedeçam a José. O próprio faraó diz: obedeça a José. Outra ordem também diz: obedeçam a Jesus. Quando o faraó dá a honra a José, o governo a José, o faraó diz: obedeçam a José. E Maria, lá, quando Jesus estava naquele casamento, ela diz: olha, obedeçam a ele, façam tudo o que ele vos disser. Olha que coisa impressionante, outra semelhança. José abriu os depósitos de mantimento. Através da estratégia que Deus deu a José, José foi capaz de abrir os depósitos de mantimento. E veja que Jesus, ele também abriu depósito de mantimento, multiplicando pães e multiplicando peixe. Agora, olha que outra semelhança. José supriu todas as nações que estavam em volta dele. Pela estratégia que Deus deu a José, ele foi capaz de suprir todas as nações. E a Bíblia diz em Apocalipse 5:9 e Apocalipse 7:9 que Jesus, ele vai suprir todas as nações, porque ele comprou todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações. Olha que outra coisa impressionante. José conheceu os homens, ele discernia os homens. Deus lhe deu uma capacidade de conhecer o que os homens estavam de alguma forma pensando ou planejando. Jesus também apontava para Cristo, porque Cristo também conhecia os homens. Antes de os homens falarem alguma coisa, Cristo já sabia o que os homens queriam falar. Outra semelhança impressionante entre José e Jesus, entre a projeção profética. Os irmãos não conheceram José. Você lembra disso? Os irmãos de José não reconheceram ele. E olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Não reconheceram Jesus. Jesus ressuscitado, a início, alguns não o reconheceram. Então, olha que semelhança impressionante. Outra semelhança é que em Gênesis 42:17, José chorou. E em João 11:35, Jesus chorou. Outra semelhança, José supriu todas as necessidades do povo. E Jesus também tem suprido todas as nossas necessidades. Outra que me impressiona também é que José deu-se a conhecer a seus irmãos. Os seus irmãos não o conheceram, mas José se fez conhecer a eles. E assim também Jesus se fez conhecer aos seus discípulos. No caminho de Emaús, não conheceram Jesus. Então Jesus, ao partir do pão, se fez conhecido a eles. Fez com que os seus servos lhe conhecessem. Outra semelhança, os dois apresentaram-se. Em Gênesis 44:3, José se apresenta. E em Atos 9:5, Jesus se apresenta. Então José se apresenta, Jesus também se apresenta. Outra semelhança profunda, José convidou os homens para vir com ele. José convidou a homens para vir com ele,
para seguir ele, para estar com ele. E Jesus também fez isso em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então José convida homens, Jesus, os dois convidam homens para virem com eles. Outra semelhança que é de impactar a sua alma. O José, olha só, os dois, olha só essa semelhança. Viram-nos vivos, quando se imaginavam que estavam mortos. De novo, viram-nos vivos, quando se imaginava que estavam mortos. Viram-nos vivos, quando se imaginava que estavam mortos. Viram José vivo, mas os seus irmãos pensaram que José estava morto, mas José estava vivo. E o que aconteceu com Jesus? Muitos pensaram que Jesus estava morto, mas Jesus se pareceu a eles estando vivo. Olha que semelhança tremenda. Pensaram que José estava morto e viram José vivo. Pensaram que Jesus estava morto e viram Jesus vivo. Isto é algo não coincidente, mas uma semelhança impressionante. Outra semelhança que me impressiona, olha só isto. Compraram homens, em Gênesis 47, 23, José comprou homens de alguma forma, e a Bíblia diz que Jesus comprou-nos também com o seu sangue. Outra semelhança, José em Gênesis 50, 19, consola os homens, e Jesus em João 14, 11, consola os seus discípulos. Ambos consolaram os homens. Outra semelhança, José disse aos homens para não temer. Em Gênesis 50, 19, José disse para que os homens não temessem. E Jesus em Mateus 14, 27 diz também para que os homens não temessem. Outra semelhança que me assusta e me impressiona, essa é tremenda. Essa semelhança é esta: José perdoou os seus irmãos e lhe fez promessas no final. Apesar de tudo o que os seus irmãos fizeram para José, José no final de tudo perdoou os seus irmãos e fez-lhe promessas no final. E Jesus, o que ele fez? Ele perdoou todos os seus discípulos que lhe abandonaram e ainda lhe fez promessas no final. José perdoou e ainda fez promessa. Jesus nos perdoou e ainda nos fez promessa. Rapidamente nós citamos, sem se aprofundar, mas só citando rapidamente, nós falamos cerca de 40 semelhanças entre José e Jesus, entre Yosef e Yeshua. O nome disso é projeção profética. Que Deus te abençoe, que Deus esteja na sua vida, em nome de Jesus. Se possível, compartilhe este vídeo.